Oi, gente, eu sou Maritânia Souza. Hoje eu não vou aparecer, hoje eu só vim trazer mesmo o passo a passo de como fazer essa máscara aqui com visor, tá? E desde já vou deixar aqui o material na descrição, a lista do material que você precisa, né? Na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar também nos primeiros comentários. Não esquece, deixa o seu joinha para ajudar aí no crescimento do canal, tá? E compartilha bastante com outras pessoas, nos grupos. E eu espero que vocês gostem. Bom, a gente vai estar utilizando tricoline, tá? 100% algodão. A gente vai estar utilizando esse papel aqui que é de acetato, ok? E esse é o material que a gente vai estar utilizando. Máquina de costura, lógico. E assim, tem esse modelo que você pode estar fazendo, né? A máscara é normal, eu já ensinei esse modelo aqui no canal. Inclusive, a gente está fazendo infantil, mas eu vou estar, na hora que eu for fazer a modelagem com vocês, eu vou estar ensinando a modelagem, o corte e a costura. Então, na hora da modelagem, eu vou explicar sobre os tamanhos. E tem esse outro modelo aqui, que é esse modelo de máscara diferente, mas que se torna no mesmo, tá? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Então, vamos fazer a nossa máscara, tá? Pra gente fazer a modelagem, pra gente começar na modelagem, você vai precisar saber o material antes, né? Então, eu vou estar utilizando aqui uma folha de A4, uma régua, tá? Mas não precisa ser dessa, você pode utilizar qualquer régua que você tenha em casa, ok? Eu vou utilizar nessa confecção esse papel aqui, que é o papel de acetato. Ele é transparente, como você pode ver, ó, porque ele é pra fazer a viseira, né? Vou separar aqui. E você vai utilizar, lógico, tecidos, né? Aí da sua preferência, aí você pode desenhar o desenho que você quer, ou baixar da internet, né? Que tem como também. Aí você vai estar fazendo. O modelo que eu vou estar ensinando é esse aqui. É um modelinho anatômico, muito bonitinho. Aqui é o infantil, tá? Eu já tenho o passo a passo dele adulto aí, para ensinando para vocês. E esse modelinho aqui, por ter essa preguinha, ele fica assim, tá? Bem bonitinho, bem certinho. Então, eu vou ensinar ele do zero aqui pra você, só que no tamanho infantil, tá? Vou dobrar aqui meu papel ao meio, porque eu vou fazer o meu molde inteiro. Se eu quiser trabalhar só com a metade do molde, também eu posso, ok? Vou colocar aqui o comprimento, a altura do meu molde. Deixa eu só explicar aqui na máscara, a altura é essa aqui. Essa altura aqui que eu vou precisar. Então, como é criança, eu não vou usar uma altura muito grande, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 14 centímetros. Tem essa questão que máscara é uma coisa nova, a gente tá descobrindo os tamanhos pra ver o que dá certo, porque a gente não tem costume de fazer, né? Então, por isso a gente às vezes fala um número em um vídeo, no outro acaba falando outro, porque a gente vai testando na medida que a gente vai fazendo para várias pessoas, a gente vai dando certo. Essa máscara aqui eu fiz para minha filha, ela tem 3 anos e ficou perfeita. Então, assim, pode ser que na sua criança não fique tão, mas assim, 14 centímetros eu creio que até uns 8 anos dá tranquilo, tá? E fica ótimo. Então, eu vou colocar aqui 14. E o comprimento? O comprimento seria esse comprimentinho aqui, né? No caso, a metade, que aqui eu tô trabalhando a metade. Vou colocar aqui minha régua, ó, no meio aqui. Você pode ver, no final ela fica com 7 centímetros, 7,5 por aí, tá? Mas eu posso deixar um pouquinho mais por causa que a gente precisa deixar também a margem, né, de costura. Como você pode ver, se eu medir essa parte aqui, ela vai ter um pouquinho mais, aqui é 12 centímetros. Coloquei 15 por causa da margem, né? 14 por causa da margem. Então, a mesma coisa aqui. Se eu preciso ter 8 centímetros, deixa eu ver quanto que tem aqui. O meio, vou medir certinho o meio. Ó, 8 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10. Por quê? Porque eu tenho a margem de costura, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Coloco 10. E agora eu vou riscar o meu molde, né? Eu vou fazer esse retângulo aqui. Vou fechar ele pra fazer o meu molde. Então, é bem rapidinho, ele é bem fácil de fazer, tá? E para qualquer tamanho, é só você aumentar.
ok? Pronto. Agora eu vou fazer aqui umas pences, que é essas pencezinhas aqui que fecha, né, nas laterais. O que que eu vou fazer aqui? Como é criança, eu entro de 3 a 4 centímetros. Eu vou colocar aqui 3,5, ok? Aqui também eu vou colocar 3,5. Certo? Aqui, tá vendo? Eu vou descer 4 centímetros. 4. E vou descer 4 também. Tá? Aqui eu botei 3,5. Em cima também, tá? Eu entrei. Agora aqui, eu vou sair aqui 1,5 centímetro. Porque é pra dar aquela curva, né? Senão vai ficar muito... 1,3, 1,5 por aí. Senão fica muito frouxo. Pra dar aquele formato anatômico no rosto. Aí agora eu faço a minha pence. Então, quanto que eu entrei aqui? 1,5. 1,5. Para adulto eu entro a mesma coisa. Agora, desse ponto aqui, eu vou ligar aqui, certo? Só lembrando que já tá com margem de costura, porque a gente já deixou grande, né? Então, não precisa pôr margem de costura. E vou fazer isso aqui. Ok? Ah, Mari, mas eu quero um tamanho maior, o que que eu faço? Então, vamos fazer um tamanho maior. Para você fazer um tamanho maior, você vai ter que aumentar tudo aqui, né? No caso, nas proporções. Você pode cortar essa e fazer uma maior cortando em volta de outro papel. Aqui a gente corta. Certo? Então, temos aqui uma modelagem. Agora, vamos fazer uma modelagem de tamanho maior. E você chega no tamanho que você quiser, tá? Eu vou deixar algumas medidas de tamanho aí na descrição. Então, você pode estar vendo o que é melhor pra você. Vou dobrar aqui ao meio. Mesma coisa, tá? Eu quero fazer a máscara inteira. Quando eu abrir aqui, ela vai estar inteira. Certo? Vai ficar assim. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou encaixar aqui. Aí, por exemplo, aqui é tamanho 5 anos. Aí eu quero pro tamanho 10. Não vou aumentar tanto também, né? Que o rosto não é tão grande assim. Aí eu aumento um pouquinho aqui. Vamos lá. Vou aumentar aqui 1,5 centímetro. 1 centímetro tá bom. Eu vou fazer isso aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Você pode prender com alguma coisa que você tem aí pra facilitar. Ok? Feito isso aqui, vou colocar aqui minha régua aqui em cima. Vou riscar, sendo que eu vou aumentar 1 centímetro, tá? 1 centímetro e 1 centímetro, tanto em cima quanto embaixo. Eu aumentei 1 centímetro pra lá e 1 centímetro pra cá. O que que eu vou fazer agora? Vou juntar aqui. Fica certinho aí. E vou riscar já direto aqui, dessa forma. O ideal é prender, tá? Prende com alfinete pra facilitar. Vou pôr minha régua aqui em cima. Ó, vou manter esse 1 centímetro nessa direção. Certo? Aí a mesma coisa o outro lado. Viu que eu já aumentei aqui? E agora é só você entrar aqui, descer aqui 4 centímetros. Aqui também a mesma coisa, tá? Marca 4 centímetros. Porque na medida que você aumenta, então dá uma aumentadinha também aqui na sua pence, senão vai ficar muito em cima, tá? Ou você tira o contorno dessa, dá pra você colocar aqui, ó. Fazer isso aqui. Ou você entra 1,5 centímetro, né, que seria aqui. E você marca 1,5 centímetro e faz a sua pence que dá no mesmo, tá?
E assim a gente tem uma máscara em tamanho maior, ok? Aí é só cortar para obter aí a sua outra máscara em tamanho maior. Bom, depois que você faz o outro modelo, esse se torna facinho, né? É só você ter desse aqui, um molde desse, né? Que você já vai conseguir fazer o próximo. O que que você vai fazer? Você vai colocar ele no seu papel, tá? Você vai desenhar ele, só essa partezinha aqui, da curva. Você vai chegar ele um pouquinho mais pra frente, pra você conseguir desenhar uma curva melhor, tá? Centraliza, você pode marcar o meio dele, dobrando assim, pra facilitar. Certo? Daí marcou o meio, segura o seu molde, né? Assim. Esse molde que eu te ensinei agora, né? Aí você vai aprender a fazer um outro através desse. Vai marcar aqui o meio. Daqui você vai começar uma curva, tá? Dessa forma aqui. Até terminar aqui na ponta desse aqui. Ok? Aí do outro lado é a mesma coisa. Só que nesse lado, você não vai ir até embaixo, não. Tá vendo aqui essa parte que a gente tirou aqui? Então, você vai pegar, vai dobrar um pouquinho essa parte aqui, dessa forma aqui, tá? Não todo, aqui tem 4 centímetros, né? Digamos que nós dobramos 3, vamos dobrar 3. 3 centímetros, certo? Dobrei aqui pra dentro. Ó, continuo aqui, até na minha dobra. Ok? Vou pegar a minha régua, encaixar aqui e vou riscar reto. Aqui onde que eu parei, aqui que é a minha dobra. Riscar reto, ó, o meio é bom marcar o meio pra você não perder, tá? Porque sai do lugar, né, a gente acaba perdendo. Risquei reto, veio até aqui. Mesmo tamanho dessa outra minha, tá? Você pode até aumentar um pouquinho, caso você queira. Agora, você vai subir aqui de 6, dependendo do tamanho da criança, de 6 a 8 centímetros, por aí. Não precisa mais do que isso, não. Vou colocar aqui 7,5 por causa da costura, né? Vamos por 8, porque a gente tem a costura também, já com margem de costura. 8 centímetros. Fui até aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui minha ponta? Agora aqui a gente tem que tentar uma leve curva, né? Pegar daqui e vir fazendo uma leve curva. Até essa ponta, certo? Vai ficar assim. Vamos lá. Ok. E nosso molde vai ficar assim. E aqui a gente tem um outro modelo de máscara, que é um modelo de máscara anatômica. Bem simples de fazer, porque a gente já tinha feito outro molde, então não precisou lá de tanto trabalho, né? Só que esse daqui, no caso, a gente vai cortar ele ao meio, ele não vai estar inteiro. Igual esse daqui a gente fez inteiro, né? O molde inteiro, certo? A gente fez vários, mostrei pra vocês como fazer. E agora a gente vai cortar no nosso tecido. Ok? E vamos cortar esse molde aqui. A gente ter ele já pronto aqui. Cortá-lo aqui. Essa parte é reta, essa parte aqui de baixo. Aqui já vou ter 2 moldes. Um eu posso acrescentar margem de costura e o outro eu posso deixar sem margem, porque daí eu já tenho 2 tamanhos. Tá? Eu acho importante é você aprender a fazer, porque você faz em casa, não fica dependendo de modelagem pronta, né? Então, por isso que eu sempre ensino como fazer, tá? Então, vamos no nosso corte do tecido.
Ah, uma coisa importante é você medir a sua máscara, por exemplo, essa daqui. Onde que eu vou encaixar isso daqui? A ponta dele aqui vai vir aonde? Então, eu vou dividir aqui ao meio, certo? Aí, aqui temos a ponta dele, né? Onde que ele vai encaixar aqui? Aí, eu vou, por exemplo, aqui tá na altura boa. Eu vou deixar essa metade aqui com esse tamanho. Então, eu vou pegar aqui minha régua, por exemplo. Aqui temos 7 centímetros. Então, aqui tem que ter 14, tá? Essa distância aqui tem que ter 14 centímetros. Aí, eu tenho que medir aqui, ó, 13, um pouquinho menos, quase 14, deu 13,5, tá? Então, tem que ter esse tamanho aqui, tem que ser um pouquinho menos, 2 centímetros menor, né, do que a sua máscara, tá? 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, pra quando você encaixar, porque a viseira vai ficar em cima, certo? Vai ficar aqui em cima. Aqui vai um lacinho aqui no meio, né? Porque é da mini, né? Isso aqui vai fechar. A gente sabe. Então, por isso que é importante medir a partir daqui, de onde vai fechar, né? A nossa máscara, tá? Só pra não confundir, pra você saber a medida que vai precisar, tá? Essa medida aqui tem que ser um pouquinho menor do que essa medida aqui, ok? E vai ficar assim a distância. Aí, agora aqui também você vai precisar saber a distância que você quer da altura do olho. Essa máscara, ela já chega aqui, né? Nosso olho vai estar mais ou menos uns 1,5 centímetro a 2 acima dessa máscara. É o que você vai precisar para cortar o seu acetato, tá? Vou pegar aqui. O seu acetato tem que ser nessa medida também, tem que ter essa medida, ok? Que é a medida da sua viseira. Aí, você vai cortar ele. Vou cortar aqui. Deixa eu medir aqui. E a altura não pode ser baixinho, porque ele vai ficar acima do olho, na testa, certo? Então, se a sua máscara tá aqui, o seu olho tá mais ou menos nessa altura, ela tem que ficar assim, mais alta, ok? Então, vai ser mais ou menos essa distância aqui de 7 a 10 centímetros. Vai depender do tamanho da máscara que você quer fazer, tá? A partir daqui do meio, ó. Meio da máscara. Temos aqui o meio da máscara. Você vai medir, você vai saber quanto que você vai precisar. Essa parte aqui vai ficar em cima do desenho. Então, aqui você deixa um pouquinho pra costurar, né, o acetato. O acetato, ele tá aqui. Deixei 1 centímetro aqui, que é essa... onde que ele vai entrar aqui dentro, tá? Aí, aqui, encaixei. Ok? Aqui temos 8 centímetros de distância, tá? Você pode botar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas cuidado com essa medida aqui, porque senão vai ficar em cima do olho da sua criança. Então, eu vou precisar cortar esse meu acetato, mais ou menos nessa altura aqui. Deixa eu ver. Eu vou cortar ele com o desenho dessa máscara, tá? Se eu for utilizar a outra, vai ter que ser com o desenho da outra. Então, eu vou cortar aqui, vou dividir o meu meio. Até onde que eu quero, eu vou querer aqui. Tá vendo aqui? Acho que não dá pra ver, mas o meu acetato, ele tá vindo aqui. Tô deixando esses 2 centímetros aqui, que é pro elástico, pra me trabalhar a minha máscara, certo? A partir daqui eu vou desenhar, ó. Onde que eu quero o meu corte. Vou marcar aqui na minha máscara, onde que vai entrar o meu acetato. E vou virar pro outro lado. Ó, marca dos 2 lados, pra você saber. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Encaixou ele aqui no meio. Riscou. E agora é só cortar nesse tamanho. Sendo que você tem que deixar uma margenzinha pra costura, né? Aqui. Aí eu vou cortar ele aqui. Vou cortá-lo aqui, descer mais um pouquinho. Ó, deixando um pouquinho pra costura. 1 centímetro, tá? Que é a costura que a gente faz, né? De 1 centímetro. Vou fazer isso aqui, a ponta do nariz. E vou descer.
por ele ser transparente, não dá pra ver direito. Deixa eu ver aqui no tecido, pra ver se eu consigo ver melhor. Tecido azul, rosa, não sei. Tá? Ó. Esse contorno dele aqui é esse contorno que a gente fez aqui da máscara, depois de pronta, né? Se você abrir ela, aqui tem uma máscara pronta, ele tem que encaixar aqui, certo? Encaixou aqui, ok. Bom, tô utilizando o tecido preto aqui, porque como eu tô fazendo a mascarazinha da Minnie, né? Vou fazer isso. E você vai cortar no seu tecido dobrado. O meu tecido aqui, ele tá dobrado. Posicionei, tá? É preto, quase não dá pra ver direito, né? Mas ele tá dobrado, então ele vai sair duplo, tá? A minha máscara, eu não vou cortar no tecido preto. Eu coloquei aqui só pra você ver, tá? Só vou cortar no tecido preto essa parte aqui. Claro, se você quiser uma máscara preta, você fica à vontade, tá? Mas vai ser assim. Aí agora eu vou cortar aqui, vou marcar. Bom, aqui é fácil, né? A partir daqui e assim, o vídeo tá ficando muito longo, né? Aqui no caso eu deixei uma cordinha para viés, né? Uma tirinha mesmo. Eu cortei aqui com 3 centímetros pra gente colocar no acetato. Aqui é a parte dupla, né? Da parte de cima. Essa parte aqui para fazer o lacinho. Então eu cortei o meu tecido aqui. Temos aqui 9 centímetros. Aí eu dobrei ao meio, né, por 6, tá? Então, 9 por 6, ok? Depois você vai dobrar o meio, costurar, né, pra fazer o lacinho que vai colocar no meio aqui da nossa máscara. E agora aqui é só cortar. Nosso tecido tá dobrado, tá? Eu dobrei aqui pra você ver. Tirei o contorno da nossa máscara e vamos lá. Prontinho, acabei de cortar a nossa máscara. Então, vamos à costura da nossa máscara. Eu não vou costurar as duas, porque vai ficar muita coisa e não tem necessidade. Com exceção de que eu vou explicar como você vai costurar a azul, né? A azul você vai costurar aqui o meio dela, né? São 4 partes, certo? Você vai costurar o meio e você vai obter esse meinho aqui costurado, tanto na parte da frente quanto na parte das costas, tá? E o resto segue a mesma instrução dessa máscara aqui, da menor, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, você tem esse daqui de 3 centímetros, nessa fitinha aqui. Você vai dobrar ela uma vez, vai dobrar novamente, para obter um viezinho, sabe? E você vai pegar a lateral da sua máscara, essa parte aqui, eu sei que tá praticamente transparente, né? E você vai encaixar aqui. Encaixando aqui, você vai costurar. Vou fazer isso dos dois lados. Aí, feito isso, a gente vai costurar a máscara. E essa partezinha aqui, que é a parte que vai aqui em cima, tá? A gente vai costurar em volta dele todinho, dar uns piquezinhos ao redor. E depois a gente desvira e vai encaixar ele aqui, essa parte aqui dentro, tá? Mas primeiro a gente vai encaixar essa parte aqui nas laterais. Pronto, feito isso, a gente com a nossa máscara já costurada as pregas, né? Porque temos pregas, a gente vai costurar as pregas. Aí, costurando as pregas, aí a gente vai encaixar essa máscara aqui, tá? A gente vai virar ela, né? Dessa forma assim, pra gente conseguir encaixar. E vai costurar. E o restante a gente vai rebater costurando por fora, tá? Porque se a gente for desvirar a máscara daqui de dentro, essa partezinha aqui vai amassar toda. E esse papel, se ele amassar todo, ele não fica legal, né? A gente precisa de um visor que fique legal. Então,
vamos lá. Vou adiantar aqui o vídeo para não ficar muito longo. É só acompanhar aqui como que eu vou fazendo, tá? Você dá piques em volta de toda a máscara, tá? Esses piques aqui vai facilitar para você desvirar. Se você não fizer isso, na hora que você for desvirar, você não vai conseguir desvirar legal. Você pode também colocar uma entretela para facilitar, para ficar mais grosso. Eu não quis colocar entretela, mas entretela também ajuda, tá? Ajuda a ficar mais firme, né? Agora você vai encaixar essa partezinha aqui no seu visor, tá? Essa parte aqui é a parte que vai encaixar na máscara. Essa parte aqui é a parte que a gente vai encaixar aqui, tá? Agora a gente vai adiantar aqui. Essa primeira parte agora aqui tá pronta. A gente vai fazer apenas um lacinho para colocar aqui. Esse lacinho é bem simples. Essa partezinha aqui que você tem, você vai costurar, né, e vai desavessar. Aí fez um retângulozinho, você vai dobrar uma vez e outra vez, tá? Para fazer esse lacinho e vai encaixar aqui com a costura à mão, tá? Você pode fazer um pedacinho de tecido de 2 centímetros, você pode fazer um rolinho assim, né, um viezinho, e passar no meio do seu lacinho, tá? E daí você vai encaixar aqui. Aí agora vamos pro nosso passo a passo, porque essa máscara tá dando trabalho, melhor, tá demorando a ser feita. Aqui a gente vai fechar as pences de todas elas. Depois que a gente fechar a pence, antes de terminar de encaixar um lado com o outro, a gente vai costurar aqui, tá? Nessa viseirinha aqui. Então, acompanha aí o passo a passo. Só para lembrar, a gente tá trabalhando com tecido 100% algodão, tá? Então, você pode fazer até em malha, mas que seja 100% algodão. Talvez na malha fique até melhor, por ela ser mais maleável, tá? E outra coisa, você pode botar um filtro por dentro, né? Pode deixar uma aberturinha para colocar um filtro. Olha aqui como que vai ficar. Agora, a gente vai encaixar uma parte. A gente vai encaixar direito com direito e essa parte aqui no meio, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa parte vai ficar assim. Tá vendo? Aqui o meio com o meio. Onde que tá o meu meio aqui? Essa parte vai ficar assim. Então, vamos lá. Vou virar assim, que a gente vai costurar aqui, tá? E vou pegar outra parte, também do avesso, e vou encaixar aqui. Vou pegar um alfinete e vou prender. Vou costurar um lado e o outro lado. Aí você vê qual lado que fica mais difícil de costurar e você já costura logo. Eu acho que esse lado aqui é mais difícil. Eu vou costurar aqui do meio pra cá, tá? O que que eu faço? Eu vou encaixar aqui, desço minha agulha
Vou tirar meu alfinete e vou virar o meu tecido aqui para facilitar. Ok? Depois a gente coloca o elástico. Então, vamos lá. Fica mais ou menos assim. Agora, a gente vai fechar essa parte aqui. Como que a gente vai fechar essa parte aqui? Bom, não tem como desavessar. Até teria, se fosse um tecido nesse lugar aqui, daria pra gente desavessar. Ó, eu coloquei o alfinete, tem que ter cuidado, porque o meu alfinete acabou furando aqui, tá? Então, tem que ter cuidado ao colocar o alfinete. Por isso que é importante ir fazendo sem colocar o alfinete. Se fosse tecido, eu encaixaria aqui dentro e desviraria. Mas como não é um tecido, vou ter que fazer isso aqui. Costurar todo em volta dele. Vou encaixar o meu elástico. Vou dobrar aqui. Vou encaixar. E vou fazer isso em volta dele todinho, tá? E assim a gente termina a nossa máscara. Bom, gente, esse foi o resultado final. Eu amei, achei lindinha. Porém, eu não gostei muito porque essa parte aqui ela não vira muito, não fica muito, ela fica assim meio que virando um pouquinho pra frente, tá? Tô sendo sincera, porque não adianta eu ensinar algo e depois, no caso, quando você for fazer, não dá muito certo. Não é a máscara fica perfeita no rosto. É essa parte aqui, eu não sei se por causa da folha, que é meio dura, né? Não sei. Aí ela fica, sabe, quando você veste, fica assim meio puxando um pouquinho. Mas é isso. Fora isso, é ótima. E tá aí, né? Uma boa opção para você fazer aí e seus filhos e quem sabe até mesmo para vender, né?